Gente, olha, o Léo Lins criticou nas redes sociais a repercussão do caso em que um professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro escreveu "só guilhotina" ao comentar uma foto da filha de Roberto Justus de 5 anos com uma bolsa de luxo. Para o humorista, houve 2 pesos e 2 medidas, já que o professor não sofreu consequências legais, enquanto ele foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por piadas feitas num show. O Léo ainda ironizou e disse que se a frase tivesse sido dita no palco em forma de piada, ele poderia estar preso. Cadê? Olha aí, ó. Olha a fala aí a mensagem aí, ó. Aí a mensagem do Léo Lins. Professor de faculdade federal escreve em rede social, eu vou falar hashtag, ó, abre aspas, só guilhotina, fecha aspas, para uma postagem que exibe uma criança com uma bolsa de 14 mil reais. Ainda bem que foi só a opinião de um professor em uma rede social e não uma piada de um comediante num palco de teatro. Se não, era pelo menos 8 anos de cadeia por discurso de ódio e incentivo Obviamente, à violência. ele quis dar aquela cutucada, né? Siqueira, como é que você viu lá esse caso Léo Lins, hein, amigo? Conta pra gente. Terrível, terrível para o Brasil. Terrível, terrível, terrível. Assim, não tem muito o que falar. Um cara que faz um show no teatro, fechado, ingresso pago, né? Vai quem quer. Você imagine um cinema, um filme de terror no cinema, e eu levar meu filho de 7 anos de idade, né? Para assistir o Exorcista 13, 15, sei lá, né? Sexta-feira 13, sei lá, o Terror da Meia-Noite. Eu levar o meu filho de 7 anos. Um filme do Adrilles. Pronto. Não, meu Deus do céu. Aí você foi além, né? Hollywood não chega Nude de tanto. WhatsApp, meu. Não chega tanto, né? Aí você vê o cara fazer um show num palco do teatro, que é um local que era até então, eu achava que era um local de livre pensamento, onde a poesia, a interpretação era livre, onde as pessoas pagavam para ver aquilo ali, chegar ao ponto que chegou. Aí, meu amigo, é preocupante daqui por diante, muito preocupante. Porque o que disser, aliás, do lado que você falar, tá? Depende do lado que você falar. Porque a psicóloga lá que diz que eu ganho o almoço para pagar a janta. Ela até disse, não, eu disse que tinha que ter MTRP, não sei o quê. Eu digo, oxe, e agora, arregou, foi? Eu digo, arregou! Aliás, os dois arregaram, vai ter mais gente arregando. E eu digo, Roberto Justus, processo neles, lindo. O que vai acontecer com esse professor, né, Siqueira? Essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo agora, né? Eu já respondo. O que vai acontecer com ele, Adriano? É o Brasil. O que foi, Gabriel? O que vai rolar? Nada vai acontecer, é meio óbvio. A gente comentou sobre isso, não lembro se foi segunda-feira ou se foi até na semana passada, que no Brasil você é julgado conforme em quem você votou. O Léo Lins é perseguido porque ele tem um alinhamento político mais para a direita. Todo mundo sabe disso. E assim, o Siqueira tá certíssimo. Você vai para um show do Léo Lins sabendo qual é o nível de piadas que vai ter ali. Você não foi colher flores e apareceu o Léo Lins fazendo uma piada ofensiva. Você pagou o ingresso sabendo o nível do comediante. É diferentemente da internet, onde tem essa galera que simplesmente acha que é terra sem lei, pode falar qualquer abobrinha, qualquer crime e vai sair impune. E provavelmente vai, que é triste. E tem diferenças, tem nuances completamente diferentes. Por exemplo, o Léo Lins faz uma piada em que ele não exerce um preconceito, ele demonstra. Ele explicita preconceito, quer seja contra negro, contra criança com hidrocefalia, contra mulher, contra qualquer coisa. O que esse homem, esse professor da UFRJ fez foi guilhotina nela. Guilhotina para uma criança de 5 anos por portar uma bolsa de 14 mil reais. Ou seja, não é exatamente a demonstração de um preconceito, é uma ameaça. Ainda que seja, ele falou, eu estava usando linguagem alegórica, eu estava usando uma metáfora. Pois uma metáfora, tem né? uma coisa no Brasil que se chama-se inquérito de discurso de ódio. Imagine alguém falando assim, vou guilhotinar Alexandre de Moraes. Ele já falou uma vez. Eles queriam me guilhotinar. Alguém falou pra ele, é figura de expressão. Eu não deixo você julgar figura de expressão. Isso foi ameaça real. Ou seja, de acordo com o escopo ideológico e partidário que você tem, qualquer metáfora, qualquer piada, qualquer demonstração, não só explícita de preconceito, você vai em cana, você vai ser integrado a um inquérito. A polícia vai na sua casa, faz busca e apreensão. Um homem com dedo em riste por Alexandre de Moraes lá na Itália teve
teve busca e apreensão na sua casa e foi achincalhado por toda a mídia nacional. Agora, imagine se um homem, eventualmente de esquerda, de direita, chega, vou guilhotinar Alexandre de Moraes numa rede social. Esse cara tava preso há muito tempo. Maria. É muito simples. É muito simples. O negócio é o seguinte, Maria. não dá pra você querer controlar a piada, porque aí vai cair em vários problemas como esse que a gente tá vendo aí agora. Porque essa comparação que o Léo faz é uma comparação legítima mesmo. Se o cara tá dizendo que fez uma metáfora, ou fez uma piada, ou usou de alguma forma algum subterfúgio pra não dizer aquilo que realmente ele falou, por que que os caras vão pegar o Léo Lins e meter o Léo Lins na cadeia e esse professor vai ter a liberdade pra fazer? Tá certo. É ou não é, Gabriel? Tá certo. É uma comparação justa de ser feita. Sim, naquele momento que também somos obrigados a concordar com o Adriles. O Adriles não falou nada errado, que é um milagre. Isso é uma coisa bem difícil mesmo de acontecer. Cara, eu sou exemplo disso. Ô, Paulo, Matias, eu dei um tchau na televisão, eu fui chamado de nazista. Não foi um tchau. Eu fui um Não eu dei foi um na televisão, tchau. Eu fui chamado de nazista. Não, Foi isso tchau, foi- sim, não, cara. foi tchau. Aí eu tinha que Não, foi um explicar tchau meu bem tchau. preguiçoso, É né? ridículo, é Que tchau ridículo. é É que eu te É conheço. ridículo até Você dá você- tchau meio Eu de uma faço forma... assim, é ridículo até de você explicar. Não, eu dei um tchau. Eu não sou nazista. Eu fiquei 1 hora falando contra o nazismo. É nesse nível. Se os caras não vão com a sua cara, da imprensa e do judiciário, você tá ferrado, meu amigo. Você pode falar mu, o cara fala, lá, tá querendo matar os bois. É nesse nível que acontecem as coisas no Brasil. Tudo bem.